Então, essa terceira parte, ou essa segunda parte do vídeo, é referente ao terceiro livro da mediadora, que se chama Reunião. Nesse livro, encontramos a melhor amiga de Susana, que é Gina. E Gina está lá no Bem Bom, curtindo as férias dela lá na casa de Susana. Então vocês devem imaginar qual é a euforia, né, dos irmãos de Susana quando Gina aparece na casa deles. E assim, então fica aquela guerra, né, de Jake e Brad pra saber quem é que vai pegar a Gina, porque Gina é uma garota muito bonita. Enfim, aí a história em si vai envolver um momento em que Susana começa a namorar um garoto nerd, porque ele tá passando por uns probleminhas. Há 4 fantasmas que tá tentando matar ele, e Susana não pode deixar, porque ela é uma mediadora. Então ela tenta conversar com esses fantasmas para eles poderem parar de prejudicar o Michael, que é o nome desse garoto. Ele estuda na escola, da mesma escola que Susana, só que ele é do tipo muito nerd. Ele é muito nerd, minha gente. E assim, ele é muito estranho. Mas enfim, há um momento em que eu acho interessante e engraçado também, porque assim, Susana, ela tá na praia com os amigos, inclusive com esse Michael. Então Michael pede emprestado a prancha de surf para poder surfar. Claro, né? O que é que vai fazer com a prancha? Mas tudo bem. Então ele pega uma prancha emprestado e vai em direção ao mar para poder tá lá surfando e dar uma de gostosão. Então ele veste aquelas roupas coladinhas, eu me esqueci o nome, aquelas roupas de mergulhadores, para poder tá lá surfando. Então quando ele tira a camisa, vocês já devem imaginar como ficaram os estrogênios dessa garota, das meninas, né? Porque na verdade estava lá Cici, Gina e Susana. E todas elas ficaram impressionadas com o porte físico do Michael. Apesar de nerd, ele tinha um peitoral bem... Enfim, vocês me entendem, vocês garotas, né? Enfim, aí ele meio que vai surfar, mas acaba ficando preso dentro do mar por causa dos fantasmas. E daí então que Susana acaba encontrando, vendo na verdade o que é que tá acontecendo, então ela vai lá resgatá-los. Só que aí é onde tá o problema, porque ninguém pode ver os fantasmas que Susana vê. Então todo mundo acredita que ela foi salvar o Michael somente por salvar, tentando arriscar, quando na verdade havia um salva-vidas vendo a situação do Michael. Então ele consegue salvar Michael, mas também graças a Susana, porque Susana ela começa a dar porrada nos fantasmas. Enfim, passada essa situação, Michael começa a realmente a encharcar Susana, né, a se tornar um chiclete. E Susana precisa que ele realmente fique grudado nela e ela grudada nele, para poder evitar de que aconteça algum acidente por causa desses fantasmas. Esses 4 fantasmas, eles sofreram um acidente de carro quando voltavam da festa de um baile, acredito. Aí, só que no meio de uma curva eles acabaram chocando com o carro do Michael e eles acabaram morrendo. Então eles acreditam que Michael é o culpado de tudo. Só que na verdade não foi exatamente isso que aconteceu. Então o que acontece? Esses fantasmas acabam perseguindo Michael e Susana sempre está por perto. Então há um momento em que ela conversa com o padre Dominique e ele diz que é para ela ir com calma, já que esses 4 fantasmas, eles são considerados como anjos, porque eles eram super estudiosos, eles, assim, claro que eles eram adolescentes e eles curtiam também. Só que a situação toda gira em torno no fato de que Michael, ele se
sentiu ameaçado, se sentia ameaçado por essas pessoas, porque eles eram os populares. Então todo nerd é ameaçado por um popular. Sempre é assim, ou quase nunca. Então assim, é meio que há um comentário na história de que a irmã do Michael, a irmã mais nova, ela tá na festa desses caras. Então ela meio que enche a cara, ela bebe, fica bêbada e acaba caindo na piscina. A situação é que todo mundo acha que ela tá brincando e todo mundo começa a zoar ela. Fora que todo mundo também estava bêbado. Então ninguém resgatou a menina e ela acabou se afogando e ficou em coma. Ainda ficou em coma. Graças a Deus ela ainda não chegou a falecer. E isso deixou o cara muito irritado, deixou o Michael muito irritado. Então daí você já começa a entender as coisas. Você começa a entender o motivo dos fantasmas estarem perseguindo o Michael. Você entende o motivo da atitude dele também, de querer prejudicar os carinhas. Então Susana faz um acordo com Jesse de que ela fica de olho no Michael e que ele fica de olho nos anjos. E Padre Dominique vai tentar resolver essa situação na base da conversa. Então, na base da conversa e na base das coisas que ele vinha a encontrar, né? As provas. Então, no fim, enfim, por causa dos rolos e tal, Susana acaba passando por uma situação muito complicada por causa do Michael, porque ele tenta matar o irmão dela. E daí ela realmente passa a acreditar que Michael ele tinha matado os anjos. Então ela fica muito irritada. Então isso faz com que ela vá atrás dos fantasmas e que eles possam fazer o que quiserem, né, com Michael. Então Susana meio que acaba até levando ele ao ponto, mas quando chega no momento ela não consegue. Ela não consegue deixar que o Michael morra. Então é daí que Jessie aparece, quando ela tá levando muito pau. Ela tá levando pau das meninas e dos meninos e tá... Enfim, tá aquela confusão. Michael também tá levando altas porradas dos fantasmas e não entende o motivo para aquilo. Então, Susana acaba tendo que lidar com os fantasmas, mas acaba sendo resgatada por Jessie de novo. E isso meio que é legal, porque é Jessie. Enfim, então Jessie dá porrada nos fantasmas e Susana acaba levando porrada das garotas. Então, é isso que acontece. Então, né, se você notar, a narrativa do primeiro livro até o terceiro permanece, assim, da primeira até o último livro permanece a mesma, porque Meg é Meg, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que o nível do livro, o nível das nossas estrelinhas, que a gente coloca lá no Scooby, permanece o mesmo até o terceiro. Pelo menos pra mim, eu senti um alto nível da coisa quando ela passou pro quarto. Quando ela chegou no quarto livro, que é A Hora Mais Sombria, a gente percebe que a história de Susana não é só aquilo. Ela só tá fazendo uma mediação entre os fantasmas e os humanos, e fantasmas e o mundo para além onde eles devem ir. Mas a gente percebe que não é a história só dela, mas a história de Jesse também, que apesar dele ter morrido, a história dele ainda continua. Então, meio que no quarto livro, a gente passa a entender o que acontece com a história de Jesse, o que realmente aconteceu com ele. Antes, Susana tinha pedido a Mestre, que é o seu irmão mais novo, que é o Dunga, para que ele fizesse uma pesquisa sobre a casa onde eles moravam e sobre as pessoas que estavam por lá hospedadas, em especial Jesse, um cara chamado Hector.
Então, o mestre acaba encontrando várias pistas, vários assuntos, várias notícias referente ao que acontecia naquela hospedagem e o que acontecia naquele lugar. E meio que ele descobre que Jesse foi morto pela suposta noiva de Jesse. Sim, Jesse estava noivo. E isso meio que pega a Susana desprevenida. Ou não, né? Porque Jesse é um cara gado. Então, se antigamente as pessoas se casavam cedo, imagine então Jesse, que tem cara de ter uns 20 e poucos anos. Mas é isso que acontece. Então, meio que Susana começa a desvendar as coisas e ela acaba que encontrando as cartas de Maria, já que... encontrando não, na verdade quem encontra é o padrasto dela, porque ele está fazendo uma piscina na parte dos fundos da casa, e ele encontra esse baú com as cartas de Maria. Então Susana começa a ler as cartas e vê o que realmente Maria escrevia para Jesse. Então ela percebia que tudo que ela escrevia para Jesse era coisas bem banais, tipo a roupa que ela estava usando, as pantufas, não sei o que. E isso era muito chato, fora os erros de português, o que mata a Susana. Mas, então, após ela descobrir essas cartas e tal, acontece algumas coisas ainda. E então Maria aparece no quarto de Susana à noite com uma faca e meio que pega a Susana desprevenida, porque Susana está dormindo. Então o que acontece? Maria ameaça Susana e diz que não é para ela espalhar nada do que aconteceu. Pede para ela ficar de fora do assunto. E Susana acaba que aceitando a proposta de Maria, já que ela estava entre a vida ou a morte, né? Enfim, Susana fica muito irritada com... Então Susana fica muito irritada com essa Maria e ela passa a realmente a procurar, pesquisar os assuntos de Jesse para que ela não fique, para que não ocorra mais isso, né, com ela, dela ter sido pega desprevenida. Então Jesse aparece ainda na mesma noite, aparece lá no quarto de Susana, perguntando quem foi que apareceu por lá. E ela disse que não foi ninguém, que era só a impressão dele. Então a gente começa a entender que Maria tá lá perseguindo não Susana, mas a história de Jesse. Ela tá querendo meio que abafar o que aconteceu. E Susana tá querendo expandir o que realmente aconteceu, já porque ela tava irritada, porque vocês sabem que Susana é muito explosiva. Só que Maria faz um plano muito diabólico. E Susana, nesse quarto livro, ela começa a trabalhar no hotel, no mesmo lugar onde Jake trabalha. E ela encontra um garotinho que é pequenininho e tal. E ele é um mediador, então ela passa a ensiná-lo algumas coisas sobre mediar, porque ele tem medo de fantasmas. E então ela passa a ensinar ele o que o mediador deve fazer. Então, no momento em que Maria descobre, né, por detrás dos panos, então depois que Maria descobre essas coisas, ela passa a ir atrás desse garoto, ela vai atrás do garoto, fala pra ele que Jesse é um fantasma muito mau, que tá irritando o juízo de Susana. E então esse garoto faz o exorcismo de Jesse. Acreditem. Esse garoto faz o exorcismo de Jesse. Então Jesse acaba indo parar no mundo das sombras graças a Maria. Então, há um momento não. Ele pensa que esse exorcismo aconteceu por causa de Susana. Ele acredita que foi Susana que levou ele até lá. Mas na verdade não foi. Então Susana, quando descobre essa série de coisas, ela meio que tenta buscar Jesse de volta no mundo das sombras. Então ela lá fala com o porteiro, que é um cara lá super grandão e parece um gladiador.
E ela acaba encontrando o Jesse, tenta buscar ele, levar ele de volta, pergunta se ele quer voltar. E é toda aquela situação, ele fica impressionado. Porque ela explica que, na verdade, toda a situação que foi que aconteceu. E ele passa a entender que ela realmente está correndo um sério risco de morrer. Porque a alma dela tá lá no mundo das sombras. E o corpo dela tá lá com o Padre Dominique. Porque foi ele que fez a exorção dela. Então ele sabe que Susana corre um perigo. Porque ela tá lá com a alma dela lá na Terra das Sombras e ela não pode passar por mais do que meia hora. Então, enquanto o tempo está correndo, eles estão tentando encontrar um lugar para poder voltar. Isso porque a corda que estava amarrada na cintura de Susana foi cortada. Daí ela já tira a ideia de que Maria foi que cortou a corda dela, para ela não poder voltar. Então, Jesse acaba ficando desesperado. E é daí, nesse momento, que aparece o irmão do garotinho, que é um tal de Paul. Esse Paul, ele vive dando em cima de Susana, o que eu acho que, assim, ele é uma pessoa, ele é um personagem intrigante. Assim, pra mim, eu não acho ele importante, mas ele se torna um personagem importante pra série de coisas que vem acontecer durante os outros livros, porque ele é um garoto que se considera um deslocador. Então, isso passa a meio que distorcer os conceitos de Susana sobre a mediação. Porque ele pode deslocar a alma dele para qualquer lugar que ele quiser, a qualquer tempo que ele quiser. E Susana não, ela só sabe sobre mediação. Ela mal sabia que poderia ter a alma exorcizada. Então é isso que acontece. Ele acaba indo para a Terra das Sombras e encontrando Susana por lá. E descobre e fica naquele lenga de querer ou não mostrar ela o caminho de volta. E isso irrita muito Jesse. Porque Jesse tá super preocupado com a situação de Susana. Então ele começa a esmurrar lá o tal de Paul. Eu sei que Jesse, de primeiro momento, odeia esse cara, o Paul. No fim, Susana acaba conseguindo sair de lá com Jesse, da Terra das Sombras. E ela passa a lutar com a Maria, dá muito pau nessa garota. Então ela passa a dar porrada na Maria, enquanto Jesse dá porrada no Diego, que é o tal carinha do noivo lá, que se casou com a Maria, porque Maria, enfim, ela era uma prima distante de Jesse, que eles iam se casar, e Jesse só tava fazendo isso por obrigação, não por interesse, não por qualquer outra coisa, porque ele só fazia o que o pai pedia. No final, há um momento em que Jesse aparece para Susana e Susana começa a se esquivar das coisas. Ela diz que não quer conversar com Jesse. Ela diz que não quer conversar com Jesse e ela passa a se esquivar das coisas e tenta sair de casa, do quarto. Ou tenta impedir que Jesse fale alguma coisa, porque na verdade ela salvou a alma dele a voltar para a Terra e não a seguir em frente. E isso meio que deixa o coração de Jesse amolecido, né? Qual cara não ficaria? Ou qual cara de alma? Enfim. Então, Jesse diz que eles não precisam de conversa. E vai lá e tasca um beijo em Susana. E isso faz com que ela se derreta, né, minha gente? Porque qual garota não se derreteria? Mas enfim, esse livro, A Hora Mais Sombria, é o meu favorito da série, porque é daí que a história de Susana realmente, assim, a história entre Susana e Jesse começa a realmente se desenrolar. E daí a gente começa a realmente se interessar mais pela história.